Meus queridos, nós vamos falar agora sobre o maior homem que já pisou na terra. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus de Israel, o Senhor do Senhor, Senhor de todo o mundo. Mas nós vamos falar de um ponto sobre o povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu aquele povo, separou aquele povo e deu leis para aquele povo receber seu amor, a bondade de Deus. Mas o povo de Israel, mesmo tendo a bênção do Senhor, mesmo tendo a proteção de Deus, que ainda tem até hoje, aquele povo, ele sempre se desviou da presença de Deus e sofreram muito por causa disso. Mas o interessante é que 700 anos antes de Jesus nascer, um profeta falou que em Israel nasceria o Rei dos Reis. Quando Jesus nasceu, ele de cara ele já recebeu a adoração dos reis magos. Quando ele começou a crescer com 12 anos, ele já foi na sinagoga e deu uma palestra, e aqueles homens ficaram admirados com a sua sabedoria. Mas quando ele completou 30 anos de idade, ali mudou o mundo. Em que sentido? Amados, todos os países, todas as nações tinham suas religiões próprias. Tinha seus deuses próprios. Todo mundo tinha seus deuses. Mas agora Deus, com seu amor infinito, ele queria que não somente o povo de Israel fosse filho dele, mas agora ele queria que a humanidade fosse também seus filhos. E para isso acontecer, bastava aceitar Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador da humanidade. E apesar daqueles milagres que Jesus começou a fazer a partir de 30 anos de idade, sinais, o que aconteceu? Caifás se negou a aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias prometido de Israel. Por quê? Israel era colônia romana e eles pensaram que o Rei dos Reis, quando viesse, ia acabar com o Império Romano e ia reinar ali o Messias. Mas Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele não veio para esse papel. O papel dele era um papel espiritual, é o mundo espiritual. Gente, vocês não têm ideia o que acontece em nossa volta no mundo espiritual. É uma coisa tão tenebrosa, tão monstruosa, que Deus fechou os nossos olhos espirituais para que nós não possamos ver o que acontece. Então, quando Jesus Cristo veio e operou aqueles milagres, mas o Império Romano continuou dominando a terra e Israel, eles não acreditaram que não pode ser o Messias. O Messias vai ser o Rei dos Reis. E assim, muitos aceitaram como Filho de Deus e muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram, porque não entenderam o papel. Amados, quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma revolução no mundo religioso. Preste muita atenção. Hoje, em todos os países que são países democráticos, existem pessoas cristãs, seguidoras de Cristo Jesus. Mas aí vem os países comunistas, que é proibido adorar a Deus, são proibidos de acreditar em Deus, são proibidos de ter uma religião. Vamos começar com a China. A China que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Lá tem cristãos escondidos. Lá tem cristãos e muitos seguidores de Cristo escondidos. No bloco árabe,
que todos são muçulmanos. Todos os países do bloco árabe são muçulmanos. Lá tem cristão escondido. Por quê? Se ele se falar, o único país árabe que a pessoa pode dizer que é cristão e ele não é assassinado é na Turquia. Na Turquia, o cristão pode ser cristão, apesar de lá ser um país muçulmano, ele não é morto. Mas tirando a Turquia, no Irã, no Iraque, no Irã, então, se a pessoa, se pensar que você falou em Jesus Cristo, você é morto. Então, presta atenção. Por que é proibido o nome de Jesus no bloco árabe? Por que é proibido o nome de Jesus nos países comunistas? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus é o único Deus verdadeiro que esteve aqui na terra, morou entre os homens e deu sua vida pela humanidade que nele crê. Não é para todos, é para aquele que nele crê. Jesus Cristo é Deus verdadeiro, Senhor do Senhor. E ele vai voltar. A Bíblia fala que ele vai voltar para reinar sobre tudo. Aí que é o problema que os judeus não entenderam. Eles achou que seria 2000 anos atrás. Não é. O tempo que Jesus vai voltar para reinar sobre tudo ainda vai acontecer. Mas você hoje pode deixar Jesus reinar e tomar conta do seu coração, da sua vida. Acredita em Deus. Hoje o Brasil está vivendo um comunismo. Pessoas não podem ir na igreja adorar a Deus. Pessoas que tinham casamento marcado têm que desmarcar, porque casamento é uma coisa de Deus. Casamento é uma bênção de Deus. Mas foi proibido casamento, proibido festas, proibido até de trabalhar. Mas isso é só o princípio do comunismo. Você escrever comunismo mesmo, lá na China, que você não pode adorar a Deus, na Coreia do Norte, que você não pode nem falar em Deus. Qualquer país comunista é assim. Mas graças a Deus que nós temos um presidente que acredita em Deus. Nós temos um presidente que está ali, colocado por Deus, e Deus vai sustentá-lo. Porque hoje uma grande quadrilha do mal, diabólica, está tentando tirá-lo do poder para que o Brasil seja escravizado. Mas acontece que Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus de Israel, teve pena do Brasil e nos enviou Jair Messias Bolsonaro. Meus amados, Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de toda a terra. Não existe outro Deus. Não existe. Preste atenção, eu já acabei de falar. Por que nos países comunistas e no bloco árabe não pode ter cristão? Por que é proibido? Porque é verdadeiro. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o diabo não quer que as pessoas saibam disso. O diabo não quer que você saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo pode te ajudar. Que Jesus Cristo pode te abençoar. Eu sou um comerciante há mais de 40 anos. Estou proibido de trabalhar. Mas sabe quem que eu estou segurando nas mãos? De Deus. Eu creio que Jesus Cristo vai me sustentar. Só Ele pode sustentar os comerciantes do Brasil. Só Ele pode sustentar aqueles que ficaram desempregados por causa de decretos diabólicos, comunistas. Quantas pessoas estão desempregadas? Mas você que está desempregado, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confia nele, espera, e Deus vai nos abençoar. Porque Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Muito obrigado.